A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Hoje estaremos estudando o estudo 5, Ezequiel 12 e 13, a profecia verdadeira e as falsas profecias, ok? Nós temos objetivos nesta lição que são fugir da idolatria, certo? Praticar contínuo arrependimento, ok? E saber que Deus disciplina o seu povo, né? Fugir do mal, fugir da aparência do mal, ok? Isto é importantíssimo e é uma das recomendações, é um dos objetivos. Praticar, certo, continuamente o arrependimento, né? Entender que nós precisamos do nosso Deus para continuar, do Senhor para continuar, abandonar as velhas práticas, abandonar a idolatria, abandonar aquilo que nos distancia do Senhor. Isso é importante a cada um de nós. E saber que Deus disciplina o seu povo, certo? Então, o Pai amoroso, ele corrige aos seus filhos amados, certo? Se porventura estivermos saindo daquilo, né, que venha agradar a Deus, a vontade de Deus, certamente seremos disciplinados por Ele. Isto é maravilhoso, isso é bênção, né? Isso é tolerância, isso é um sinal de tolerância, isso é um sinal de oportunidade, né? Se corrige a quem ama, é porque quer dar oportunidade para que estes se arrependam e se aproximem de Deus, tá bom? Nós iremos aqui para o texto áureo, que diz o seguinte: Filho do homem, que provérbio é esse que vos tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia Ezequiel 12, 22. A verdade prática, a profecia de Deus é certa e se cumpre no tempo determinado. Já a falsa profecia procede dos homens e não se cumprem. E não se cumprem. Certo? Então nós iremos aqui rapidamente, ok? Falar três origens de uma palavra profética. Inclusive, esta foi uma orientação passada pelo nosso querido pastor Ed S. Tá bom? Nós temos três origens. A primeira origem é a origem da profecia carnal, né? Carnal, certo? Então, esta origem desta profecia carnal, o falso profeta, aquele que profere, aquele que vai, aquele que diz, aquele que se levanta, aquele que se declara profeta, ele tem conhecimentos, né, prévios dos fatos que ele irá profetizar, né? Ele conhece aquele que está buscando uma porta de emprego, ele se levanta e diz que este terá uma porta aberta, né? Aquela sugestão, né? Aquele que sugestiona, certo? Ele conhece aquele e sabe daquele que está passando por um problema de enfermidade, e ele se levanta e diz que a cura está próximo, né? Ele vai ser curado e etc e tal. Então, é o conhecido, né? Aqui uma força de expressão, aquele que busca as informações, as fofocas e se intera, e ele se levanta como um profeta e começa a justamente desferir estas profecias carnais, certo? Este é uma origem, uma das origens, a primeira origem, né? A segunda é a profecia do espírito humano. O espírito humano, isto é importante nós entendermos disto, certo? Tem um caráter bajulador, né? Ele chega, né? E ele quer realmente, ele quer like, ele quer seguidores, ele quer que as pessoas digam que ele é um profeta extraordinário, né? Ele começa a profetizar uma série de profecias de bajulação, né? Bajulação,
porque a bênção, porque a vitória, porque isso, porque aquilo, mais que vencedor, mais do que vitorioso, mais você não irá sofrer nunca, jamais, né? Jamais sofrerá e etc e tal, entendeu? Então este aí é o espírito humano, né? O espírito humano. E nós temos justamente a profecia do Espírito Santo. É aquela, certo, que Deus fala através dos santos, do Santo Espírito de Deus, que Deus fala e usa o vaso, o instrumento, né? E justamente este servo, ele tem o dom de profecia e profetiza, certo? E muito importante entendermos e utilizarmos estas profecias, a profecia bíblica, certo? Isto aqui é infalível, é a inerrante palavra de Deus e aqui não falha, é uma verdade absoluta, certo? Então, o que nós podemos ver na primeira e na segunda origem, da profecia humana, da profecia carnal, certo? É que elas não se cumprem, ok? Embora todas falem de Deus, mas elas não se cumprem, tá bom? Então nós iremos aqui agora, isto é importante entender, porque você já tem o norte para olhar, ver, ouvir, certo? E reter o que é bom. Destes que se levantam nesses últimos dias como profetas, como homens e mulheres que estão ali, certo? Na congregação, na comunidade, ok? E dizem ser profetas. Então nós temos que fazer essa distinção. A introdução desta lição ela nos diz o seguinte: os capítulos 12 e 13 de Ezequiel tratam da diferença entre a verdadeira profecia que vem do Senhor e se cumpre e a falsa que nasce do coração enganoso do homem e conduz a erro. Conduz muitos a erros. Assim aprendemos que a autenticidade de uma profecia está no fato de ela proceder de Deus e se realizar no tempo determinado por Ele, certo? É Deus que determina o tempo, não é o homem que determina o tempo, é Deus que realmente ele conhece todas as coisas. O Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe, inclusive, da necessidade, do anelo do homem, tá bom? A palavra de Deus diz que Deus tem planos de bem e não de mal, né? Não de mal. O primeiro ponto é a profecia verdadeira. Vamos ver a profecia verdadeira em Ezequiel 12, 21 a 28. Ezequiel, Deus confronta a incredulidade do povo e põe fim ao provérbio que zombava das visões proféticas, afirmando que a sua palavra não se trataria, mas se cumpriria. Certo? O verdadeiro profeta é aquele que transmite fielmente a palavra do Senhor sem acrescentar nem diminuir. Ele não fala de si mesmo, mas daquilo que Deus lhe comunica. É a revelação de Deus. É Deus que se revela, assim como se revelou a Ezequiel, né? Se revelou a Ezequiel. Ezequiel teve uma experiência extraordinária com Deus, teve as visões de Ezequiel, para que ele viesse realmente entender da sua missão e fosse com ousadia, realmente falar àquele povo de dura cerviz e saber que, de fato, Deus estava com ele e aquelas visões e as profecias que ele entregaria seriam profecias realmente vindas do próprio Deus. O fim do provérbio da demora, né? Este é o primeiro tópico, o primeiro ponto do primeiro tópico. Ezequiel 12, 22. Filho do homem, que provérbio é este que vos tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Certo? O povo de Israel havia transformado sua incredulidade em ditado popular. O provérbio sobre a demora das visões expressava a convicção de que a palavra dos profetas
não passavam de ameaças vazias, né? Então, estes falsos profetas, eles disseminavam dúvidas quanto à palavra de Deus, a palavra dos profetas levantados por Deus, certo? Ungidos por Deus. Deus, porém, não toleraria que sua revelação fosse tratada como algo sem valor. Olha só o perigo, né? E tudo aquilo que de fato estes falsos profetas, eles receberam por justiça em virtude de tratarem a palavra de Deus com palavras vazias. Deus, porém, não toleraria que sua revelação fosse tratada como algo sem valor. O profeta Ezequiel é enviado para anunciar que esse provérbio seria abolido, porque o tempo do cumprimento da palavra havia chegado. Havia chegado, né? Enquanto, porventura, esses falsos profetas tinham, quem sabe, ouvido de Isaías, né, de Jeremias, e já se haviam passado mais de 120 anos, né, de profecias, e este ditado ele era aplicado, né? Mas aqui, nesta conjuntura, certo? Neste tempo, ok? Estas falácias cairiam por terra, chegariam ao fim. Esse episódio nos mostra como a cultura popular pode distorcer a percepção da palavra de Deus, certo? Cultura popular é algo que é disseminado no meio do povo, certo? Como que se fosse uma verdade, né? Uma verdade, e isto vai passando de tempo em tempos e as pessoas vão acabando acreditando. É uma narrativa que ela é repetida várias vezes, uma mentira repetida várias vezes. Aqueles que de fato são tolos, ignorantes, eles acabam acreditando, certo? Expressões e ditados que zombam das promessas divinas surgem do coração endurecido. Coração endurecido, o Senhor, entretanto, não se curva diante da descrença coletiva. Ele prova pela realização da sua palavra que é verdadeira. Isso não é nenhuma preocupação por parte, né? Usar a força de expressão, preocupação de Deus, né? Quanto o cumprimento da sua palavra, certo? E muito menos também daqueles que conhecem a Deus, têm relação com Deus, certo? Sabem da fidelidade do Deus que serve, então não há nenhum tipo de preocupação. Ele prova pela realização de sua palavra e que é verdadeira. Assim, a incredulidade humana não pode cancelar o propósito divino. Jamais cancelou, jamais cancelará o propósito divino. O profeta de Deus é chamado a denunciar a falsa confiança do povo e a proclamar a veracidade da revelação. Então nós estamos agora indo para o segundo ponto do primeiro tópico. A profecia verdadeira se cumpre. Ezequiel 12, 25, certo? Porque eu, o Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor. Neste versículo, o Senhor declara solenemente que a sua palavra não voltaria vazia, jamais. A palavra de Deus voltará vazia. Uma semente lançada em terra fértil, ela frutificará e dará excelentes, bons frutos. É isto que a palavra, que ela não volta vazia. Não haveria mais espaço para ilusões ou adivinhações que confundiam
o povo, certo? Então, esses espaços seriam preenchidos, sim, pela o cumprimento da palavra de Deus. Seriam preenchidos pela a justiça de Deus, a prova que viria. Então eles veriam com seus próprios olhos e provariam do castigo, da prova de Deus, da justiça de Deus. Por isso que esses espaços não seriam todos preenchidos, certo? Seriam preenchidos, né? E aqueles que guardavam, que acreditavam nos profetas, que serviam a Deus com fidelidade, certo? Com fidelidade, já não mais seriam confundidos. Já não mais seriam confundidos. Contudo, a prova foi muito dura e todos passaram por ela, certo? Esta que é a consequência do pecado, da transgressão, de uma nação de dura cerviz, certo? Enquanto existe um povo, certo? Que serve a Deus, que se dedica a Deus, que guarda a palavra de Deus, que dissemina as boas novas, né? Semeando essa semente do arrependimento, muitos de dura cerviz, né? Estão fazendo as suas vontades, desagradando a Deus, desobedecendo a Deus, e a prova virá. A prova virá e não tardará, no tempo de Deus. Não é no meu tempo, no tempo do homem. Não, é no tempo de Deus, ela virá. Então, não haveria mais espaço para ilusões ou adivinhações que confundiam o povo. O que ele falasse se cumpriria de modo certo e no tempo determinado. O profeta, portanto, deveria transmitir ao povo essa certeza inabalável. É uma certeza. A convicção. Deus preparou Ezequiel para que ele confrontasse aquele povo com as profecias vindas de Deus, com as verdades absolutas de Deus, da palavra de Deus. Certo? Jamais falhariam. A palavra profética deve ser avaliada pela fidelidade de Deus. Não pelo que o homem pensa, mas pela fidelidade de Deus. Ele cumpre, ele zela pela sua palavra. Diferente das palavras humanas, sujeitas a erros e mudanças. A palavra divina é estável e imutável. Imutável, não muda. Não muda. Passarão tempos e mais tempos, né? E para o nosso Deus, que é o Deus onipresente, certo? Para ele não há tempo, não há espaço, ok? Ele realmente zela pela sua palavra, né? A palavra profética deve ser avaliada pela fidelidade de Deus, diferente das palavras humanas, certo? A igreja precisa viver sobre esta convicção. É uma convicção. Nós não podemos de maneira nenhuma dar espaço para dúvidas quanto aos cumprimentos da palavra de Deus, das profecias. Não podemos dar espaço para ter dúvida quanto à palavra de Deus. Não podemos dar espaço para aqueles que dizem, certo? Que esta palavra ela precisa ser atualizada, ela precisa ser revista, ela precisa de ajustes, certo? De ajustes. Isto é uma cultura também que as pessoas, né, liberais, né, aqueles progressistas, tá bom? Que tem umas falácias aí que realmente só enganam os desavisados. Só enganam aqueles que de fato não conhecem, porque esses falsos profetas da contemporaneidade, eles são ridículos. Eles são ridículos. Eles declaram que estão a serviço, né?
Eles estão a serviço do sistema, eles estão a serviço do falso profeta, e muitos caem em suas falácias, e muitos, infelizmente, atendem os seus convites, certo? Mas as consequências virão. Né? As consequências virão. Certo? Então, a igreja precisa viver sobre esta convicção. A promessa de Deus não se prolonga além do necessário, mas se realiza no momento exato. A fé se sustenta na confiança de que o Senhor cumpre o que fala, ainda que os homens duvidem. Ainda que os homens duvidem. O terceiro ponto do primeiro tópico, a profecia se cumpre no tempo certo. Ezequiel 12, 28. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. O povo insistia em imaginar a realização da profecia como se fosse algo sempre distante. Algo sempre distante. Né? Infelizmente, muitos, ainda na contemporaneidade, mantêm essas falácias. Né? Infelizmente, muitas pessoas. Inclusive, por incrível que pareça, quem sabe passa pela mente de muitos daqueles que estão no caminho. Estão na comunidade cristã, certo? E o inimigo, ele é astuto e semeia estas mentiras, semeiam no coração do homem, para que o homem venha realmente levantar dúvidas quanto ao cumprimento da palavra de Deus e a vinda do Filho de Deus. O povo insistia em imaginar a realização da profecia como se fosse algo sempre distante. Deus, no entanto, encerra a questão afirmando que nenhuma de suas palavras seriam retardadas. O tempo de cumprimento havia chegado. Olha só, o tempo de cumprimento havia chegado e nada poderia impedi-lo. Essa mensagem revela que a palavra de Deus é atual, concreta e eficaz. Aqui encontramos um princípio que se entende por toda a Escritura. Deus age no tempo soberano, mas sem atrasos ou falhas. Certo? Ok? Deus age no tempo soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas, mas sem atraso ou falhas. O Novo Testamento retoma essa ideia em Hebreus 10:37, ainda dentro do pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Não tardará, de maneira nenhuma, certo? O profeta verdadeiro lembra continuamente ao povo que Deus cumpre sua palavra. Essa afirmação é o fundamento da esperança cristã, pois todas as promessas em Cristo têm o seu sim e o seu amém. O seu sim e o seu amém. Certamente, quando essa tolerância de Deus em cumprir as profecias, inclusive dos últimos dias, dos últimos tempos, esta tolerância de Deus é uma tolerância que dá a oportunidade ao homem de arrependimento, como ele deu muitas oportunidades ao povo de Israel, lá antes da destruição de Jerusalém e etc. Ele deu tanta oportunidade, tanto tempo, certo? Para que este povo viesse se arrepender. O profeta verdadeiro lembra continuamente ao povo que Deus cumpre a sua palavra. Arrependei-vos e convertei-vos. O fim vem. Essa confiança é o fundamento da esperança cristã, pois todas as promessas em Cristo, têm o seu fim e o seu amém. O seu fim e o seu amém. 2 Coríntios 1:20. O segundo ponto é os falsos profetas. Ezequiel 13, de 1 a 16. A denúncia contra os falsos profetas ocupa
O centro da mensagem de Ezequiel no capítulo 13, estes homens falavam sem ter recebido revelação divina, iludiam o povo com mensagem de paz quando havia juízo e ofereciam uma segurança falsa. O Senhor os compara a construtores de paredes frágeis, coberta de cal, que não resistem ao tempo. Os falsos profetas não apenas se enganaram, mas também colocam em risco a vida espiritual de muitos. Nabucodonosor, ele percebeu a falha dos muros de Jerusalém cobertos de cal, certo? E ele tinha os seus escavadores. Foi assim que eles penetraram em Jerusalém. Olha só, uma profecia, né? Uma revelação com relação a este cal que disfarça, certo? A estrutura. E os escavadores iam lá no muro e cavavam. Eles olhavam, viu, olha, bem ali tem vestígios do muro, então vamos escavar ali, né? E esses escavadores chegaram no muro. Quem sabe esses muros estivessem pintados com cal, né? Estivessem uniforme, uma aparência de que não havia falha, não havia nenhum tipo de brecha. É isto que nós temos que atentar na vida espiritual. A vida espiritual daquela nação, ela estava disfarçada, né? Os falsos profetas disfarçados, né? Homens e mulheres profetizando no tempo disfarçados, né? Falácias, mentiras, bajulação, certo? E os sacerdotes ali, todos, né? Falsa aparência, né? Enganando o povo, enganando a nação, enganando o povo, certo? Então, os falsos profetas não apenas se enganam, mas também colocam em risco a vida espiritual de muitos. A vida espiritual de muitos. Tá bom? Então, esta fragilidade, né? Cobertas de cal, que não resistem ao tempo. Não resistem ao tempo. Certo? Eles reparavam lá os muros, né? Mas não resiste ao tempo. Logo viria a revelação de que aquilo ali era frágil. Esses falsos profetas, eles não resistem ao tempo. Eles não resistem. A palavra de Deus é contundente e ela se cumpre. Certo? Na contemporaneidade, eles são descarados e nós conhecemos cada um deles pelas suas atuações, os seus discursos. Uma das identificações de um falso profeta, daquele que prepara o caminho do anticristo, é ir contra as verdades bíblicas. Ir na contramão da palavra de Deus. Certo? Então, todas as dúvidas que nós tivermos, é interessante nós fazermos uma reflexão. Como Jesus agiria? Como Jesus olharia e qual seria a ótica de Jesus para aquilo que tem sido praticado pelos falsos profetas na contemporaneidade? Certo? Tudo bem que nós venhamos receber do Senhor por buscarmos primeiramente o reino dos céus, as bênçãos, a vitória, a prosperidade, aquilo que realmente Cristo conquistou na cruz. É direito nosso, é nossa herança. Mas o falso profeta, ele pega isso, ele diz que não. A riqueza, a fortuna, o carro do ano, a mansão, a joia, a esmeralda, a prosperidade,
E isso aí, eles batem direto. Certo? Eles batem direto. Entendeu? Nessa questão dessa teologia da prosperidade. Certo? Então, você começa a ver como é que Jesus agiria. Como é que a palavra de Deus ela se posiciona quanto essas práticas. Eu jamais veria Jesus, né, lá vendendo as quentinhas com os pãezinhos e com os peixes para aquela multidão, para faturar em cima, né, desta venda. Jamais eu consigo ver Jesus, certo, atrair multidões e aproveitar para cobrar ingresso, etc e tal. É complicado. É lidar com fortunas, lidar com ostentação, lidar com essa questão, certo, do artista, da estrela. Certo? Agora, essa mudança de caráter, essa mudança de propósito, ela começa a acontecer no homem quando ele cede para a tentação do maligno. Se Cristo cedesse para a tentação do maligno no pináculo do templo, ele estava derrotado pelo maligno. E qual é a proposta do maligno? É riqueza. São os reinos deste mundo. Então, quando você quiser detectar um falso profeta, uma falsa seita, um falso líder, olhe para os seus propósitos. Olhe para os seus propósitos, certo? Olhe quais são as suas intenções. As suas intenções. E isto denuncia que ele é um falso profeta. Então, não é difícil detectar. Eles são muito descarados. Eles são muito descarados. Sabe aqueles que gostam de camarim? Sabe aqueles que gostam de cobrar para convenções, congressos e etc e tal? É complicadíssimo. Tudo bem, certo? Existe a questão das tecnologias, do avanço, né? Estamos vivendo em tempos de tecnológicos, né? Então, muitas estruturas são importantes, são interessantes, mas nada que venha extrapolar o absurdo. O absurdo, certo? De visar lucros estratosféricos, certo? E chega ao ponto dessas pessoas, ok, ostentarem, né, as suas mansões, os seus jatos, as suas contas bancárias, entendeu? E o absurdo é de que eles não iriam de maneira nenhuma atenderiam certos convites se não fosse por um excelente cachê. Então, meus amigos, passem longe dessas manifestações, desses atos, destes eventos, destas mobilizações. Passem bem longe. Se te oferecer ingresso de graça, nem pega, rejeita. Porque você está indo para campo minado. E eu vou concluir um pensamento de que essas pessoas, em um belo dia, fizeram parte do reino. Em um belo dia, já foram humildes. Em um belo dia, já de fato tinham algum compromisso com o Evangelho. Mas a corrupção os desviou das suas finalidades quanto homens de Deus, mulheres de Deus, pregadores do Evangelho genuíno, né? Hoje o discurso já mudou. Hoje eles não defendem mais a inerrante palavra de Deus. Quando ele levanta a dúvida
dúvidas quanto à inerrante palavra de Deus, pode colocar na lista dos falsos profetas. Quando ele coloca dúvidas quanto à palavra genuína, quando ele coloca dúvidas quanto às verdades absolutas da palavra de Deus, pode colocar na lista dos falsos profetas que estão aí, nas esquinas, né? Nas esquinas, aplainando o caminho do anticristo. São falsos profetas. Certo? O Brasil está cheio deles. Está cheio deles. Tem muito, mas muitíssimo deles na internet. Muitos. Com bajulação, certo? Com este conhecimento prévio, certo? Com as profecias carnais, espírito humano, com discursos liberais, com discursos progressistas. Eles se entregam. Só cai mesmo nessas falácias quem não tem o Espírito Santo, quem não conhece algo da palavra de Deus, quem não atenta para as verdades absolutas do Evangelho, cai nessas falácias. Há tempo de arrependimento. Você faz o seguinte, você olha para o indivíduo, olha para o movimento, olha para a Assembleia Solene e avalie. Porque há tempo de se arrepender, há tempo. Até para eles haveria possibilidade de arrependimento. Até para eles tem possibilidade de arrependimento. Então, vamos aqui. O primeiro ponto do segundo tópico substitui a palavra divina pela humana, né? Ezequiel 13:3, assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Eles não viram absolutamente nada, né? O primeiro sinal do falso profeta é que ele fala a partir de sua própria imaginação, sem revelação de Deus. Eles são chamados de loucos, não por falta de razão natural, mas porque agem sem discernimento espiritual. Não tem um Espírito Santo, não tem discernimento. Ele olha para a pessoa, ele vai na sugestão. Eles gostam muito de profetizar para multidões, né? Para um grupo de pessoas. Porque ali ele joga a sugestão e 1, 2, 3, a carapuça encaixa, né? Daí depois, ali aquelas pessoas vão gerar um comentário, olha só, ele falou comigo, na minha casa eu estava pensando nessa situação, eu tenho me preocupado com esta questão, eu cheguei lá no encontro, no evento, em meio à multidão, ele falou diretamente comigo. Sugestionando, certo? Então são loucos, ok? Falavam como se fossem porta-vozes do Senhor, mas não passavam de eco de seus próprios desejos e da mentalidade da época. Esse tipo de profecia gera confusão, pois substitui a palavra divina pela voz humana. Essa advertência é atual. Muitos, em nome de Deus, transmitem opiniões pessoais, sonhos ou expectativas, mas sem direção do Espírito Santo. O resultado é desorientação espiritual. O verdadeiro profeta não segue a si mesmo, mas se submete inteiramente ao Espírito de Deus. E é por isso que a igreja precisa ser discernimento e examinar todas as coisas pelas Escrituras, a fim de
distinguir entre a palavra de Deus e a palavra do homem, a palavra, as profecias do espírito humano, as profecias carnais. A palavra, ela passa um crivo nesses indivíduos e nessas profecias. O segundo ponto deste segundo tópico: enganam com falsas promessas. Ezequiel 13:10, visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede e os profetas acaiam, né? Acaiam. Outro traço do falso profeta é prometer paz e prosperidade em tempo de juízo. Eles alimentavam a ilusão de que nada aconteceria a Jerusalém enquanto a cidade estava prestes a ser destruída na contemporaneidade. Não bastam os falsos profetas aqui no Brasil. Muitos estão importando falsos profetas que chegam aqui no Brasil, começam a falar um monte de asneiras que não se cumprem, certo? Infelizmente, estamos vivendo em uma crise avassaladora na nossa nação, certo? Econômica, social, política, religiosa, entendeu? E esses falsos profetas pegam seus voos lá. Acho que é mais ou menos assim lá no tempo lá do profeta Jeremias, né? Eu acho que havia uma frequência de falsos profetas vindos da Babilônia, vindos do Egito, né? Ali, circulando no meio do povo, se infiltrando no templo, né? Muitos têm uma missão de corromper aqueles que já estão lá. Por exemplo, os sacerdotes eles foram corrompidos. Eu digo que eles foram corrompidos por infiltrados. Eles foram corrompidos pela a ilusão do que era cultuado lá pelos babilônicos, certo? E o que o inimigo colocou no coração deles foi justamente esse desejo, sabe, da vida boa, do bem bom, da riqueza, da fortuna, né? Porque eles buscavam esses deuses com estas finalidades. Como também era uma relação muito fácil, muito tranquila, entre aspas. Eles faziam o que bem entendiam, bem semelhante e muito pior na contemporaneidade. E esses deuses pagãos não os cobravam de absolutamente nada, né? Eles aprontavam e bordavam esses deuses. Inclusive, esse pintar e bordar fazia a prática dos cultos a esses deuses. Certo? Então, né? O destino dos profetas falsos é a ruína. Deus declara que faria cair tanto a parede quanto os que caiavam. É o segundo ponto. Enganam com falsas promessas, né? Então, outro traço dos falsos profetas é prometer paz e prosperidade em tempos de juízo. Eles imitavam a ilusão de que nada aconteceria a Jerusalém quando a cidade estava prestes a ser destruída. A metáfora da parede caiada ilustra a fragilidade de suas mensagens. Por fora parece sólida,
Olha só. Mas na prática não ofereciam segurança alguma. Assim são as palavras dos falsos profetas, agradáveis à vista, mas incapazes de proteger o povo no dia da adversidade. No dia da adversidade, eu imagino esses falsos profetas nas ruas de Jerusalém, na hora da calamidade, hein? Provavelmente eles se escondiam. Será que muitos não foram pegos pela própria população para que eles esclarecessem que não viria juízo de Babilônia, de Nabucodonosor, certo? Contra Jerusalém? Hein? Eles foram cobrados, com certeza. Eles foram cobrados. A metáfora da parede caiada ilustra a fragilidade. Assim são as palavras dos falsos profetas. Agradáveis. São agradáveis. Né? É aqui que eu falei, né? O bajulador. O bajulador. Certo? Vem comigo, eu tive a visão. Certo? Né? Vem comigo. Olha só. Como eu tenho fortuna, tenho riqueza, sou próspero. Olha só essa assembleia solene que eu estou desenvolvendo. Isso é a mão de Deus. Deus está comigo. Hein? Vem para cá. Né? São palavras, são né, agradáveis à vista, mas incapazes de proteger o povo no dia da adversidade. Na igreja também há o risco de mensagens que escondem a realidade do pecado e da disciplina divina. Uma outra característica do falso profeta é não combater o pecado. É não expor o pecado. É não anunciar juízo. É não falar da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não pregar sobre este assunto. Eles desviam o assunto, certo? É não falar de novo céu, nova terra, mansões celestiais. Não falar também da condenação eterna, do juízo de Deus, do inferno, do lago de fogo e enxofre, do sofrimento eterno. Da consciência que todos aqueles que estiverem no inferno terão e lembrarão que, rapaz, como eu comecei a desviar do caminho, a sair do caminho, a desagradar a Deus. Naquele convite, daquela pessoa que eu achava que era um adorador, que era um cantor, que era um músico, que era um pregador, né? Como eu não atentei para este detalhe, né? Como eu não atentei para este detalhe? Então esta consequência, esta consciência não está só... Hoje muitas pessoas têm essa consciência de que eu não deveria estar neste lugar, eu não deveria estar neste caminho, eu não deveria estar praticando isto, eu não deveria estar desagradando a Deus, eu não deveria estar desagradando o Espírito Santo. Muitas pessoas, elas têm esta consciência. Muitos chamam de consciência, né? Mas é o Espírito Santo de Deus que testifica no seu coração, na sua vida, na sua mente, que Deus te ama, que Deus tem plano glorioso para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, que Deus, Ele só tem planos de bem, de bom e não de mal. É o homem que semeia o mal e ele vai colher o mal. É isto. É a correção de Deus sobre os que praticam o mal. Certo?
Também nesta igreja, na igreja contemporânea, há risco de mensagens que escondem a realidade do pecado e da disciplina divina. Promessas de prosperidade e bem-estar, quando divorciadas da verdade do Evangelho. Na verdade do Evangelho. São paredes caiadas. O profeta verdadeiro fala a verdade, ainda que dura, ainda que contundente, para salvar vidas, vidas preciosas, vidas importantes. É um atalaia que anuncia que o perigo está vindo. E se o perigo, se o atalaia de fato não anunciar, não tocar a trombeta, e o perigo chegar, e este povo, o sangue deste povo for derramado, vai ser cobrado deste atalaia, vai ser cobrado do falso profeta. Eles vão prestar contas de centenas e milhares de vidas que inclusive já passaram para a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. O tempo de tolerância de Deus tem limite. Tem limite. Entendeu? Então, o profeta verdadeiro fala a verdade, ainda que dura. Essa lição nos chama a valorizar a integridade da palavra de Deus acima do conforto imediato das promessas fáceis destas profecias humanas, destas profecias carnais, destas profecias do espírito humano. Certo? É seríssimo estas verdades. O terceiro ponto deste segundo tópico: devem ser rejeitados. Ezequiel 13:15. Assim cumprirei o meu favor, assim cumprirei o meu furor contra a parede, contra os que a caiaram, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Entendeu? O juízo veio, a ruína lançou a parede no chão, e a invasão do exército de Nabucodonosor arrasou também os que caiaram a parede. O destino das profecias falsas é a ruína. Deus declara que faria cair tanto a parede quanto os que caiavam. A imagem mostra que a mensagem e o mensageiro compartilhariam o mesmo fim. O mesmo fim. Certo? E aí estão os fatos históricos, e aí estão os documentos, e aí estão, certo, os fósseis, e lá em Jerusalém está o Muro das Lamentações, o que restou da grande ruína, do grande caos, do dia da calamidade, do dia do juízo de Deus, do dia da prova de Deus sobre estes que profanaram o templo, profanaram o culto, se lançaram nos braços, certo, dos deuses pagãos. Dos deuses pagãos. É muito sério. Tudo isso é muito sério. Certo? Isso faz necessário nós entendermos estas verdades. Certo? Entendermos estas verdades. Olha, na contemporaneidade, certo? Já existe o neopaganismo. O neopaganismo em todo o mundo está sendo disseminado. Certo? O mundo pós-cristão. O mundo pós-cristãos
pós-cristão, que abandonam as verdades absolutas da palavra de Deus, que disseminam a dúvida quanto à inerrante palavra de Deus, de pessoas revoltadas, amarguradas, rebeldes contra Deus. Certo? De muitas nações que estão dando as costas a Deus, o Ocidente inclusive. É um caos do relativismo. Relativismo, tudo pode, tudo pode, né? A graça, né? Deus não vai de maneira nenhuma nos punir, o juízo não virá, o exército da Babilônia não vai invadir, não vai destruir, certo? São essas vozes do neopaganismo. Isso é arriscadíssimo, certo? Então, nós estamos aqui. Essa lição nos chama a valorizar a integridade da palavra de Deus acima do conforto imediato das promessas fáceis. O terceiro ponto deste segundo tópico, o dever, devem ser rejeitados. Ezequiel 13:15, assim cumprirei o meu furor contra a parede, contra os que caiaram, etc e tal, já foi dito, né? Então, vamos aqui ao terceiro e último tópico. As falsas profetisas. As falsas profetisas, olha só. Ezequiel 13:17-23. O profeta agora volta-se contra as mulheres que se apresentavam como profetisas em Israel. Elas utilizavam práticas supersticiosas, manipulação espiritual e promessas de vida para enganar o povo. Chegavam a fazer o uso distorcido da influência feminina para conduzir o povo ao erro. Encontrar-te com mulheres fiéis como Débora e Ana, exemplo de profetisas verdadeiras. Existe um discurso dessas profetisas, essas falsas profetisas, que na contemporaneidade é um discurso muito forte, certo? Né? A questão da empoderação feminina, da emancipação feminina, do que as mulheres podem, só elas, sem ninguém, né? A desconstrução do princípio da família, da mulher, do marido, da procriação, dos filhos. Certo? Então este discurso hoje é muito forte. Só mudaram os utensílios, alguns discursos, certo? Mudaram. Mas isto aí é o neopaganismo na contemporaneidade, certo? Então, chegava a fazer uso distorcido da influência feminina para conduzir o povo ao erro, né? Então, o que é que nós vemos, certo? É uma militância, é uma organização, é uma corrente. São várias pessoas que se propõem em defender esta agenda. Não passam de uma agenda progressista, certo?
Então, o primeiro ponto deste terceiro tópico, encantamentos e superstições. Ezequiel 13:18, e dize, assim diz o Senhor Deus, ai das que caçem involucros feiticeiros para todas as articulações das mãos e fazem véus para cabeças de todo tamanho, para caçarem almas, caçadoras de almas, para o inferno, para a perdição, que quereis matar as almas do povo e preservar outras para vós mesmos. Né? Preservar outras com lucro financeiro, com seguidores, né? Com apoiadores. As falsas profetisas eram acusadas de confeccionar objetos com fins mágicos, como faixas e véus usados em rituais. Estes símbolos representavam sua tentativa de manipular e controlar as pessoas, certo? Em vez de apontarem para o Deus vivo, elas exploravam a credulidade do povo, caçando almas com práticas semelhantes à das feiticeiras, da feitiçaria, as da feitiçaria. A gravidade da acusação mostra que não se tratava apenas de enganos doutrinários, mas de verdadeira manipulação espiritual, impressionar as pessoas, né? Impressionar. Não! Elas recebem essas orientações, elas têm acesso a esses objetos, elas são instrumentos em confeccionar isto. Isto aí, se for utilizado, vai a proteção, né? E vamos ter prosperidade com isso, vamos implantar isto na pele, vamos utilizar com este utensílio, esta ornamentação, né? Vamos lançar nas nossas casas, onde quer que estejamos, certo? Na contemporaneidade é uma série de coisas que é muito fácil nós detectarmos, né? É muito fácil, certo? Certo? Não é muito fácil. Ali o ver-o-peso tá para tudo quanto é lado. Certo? E muitas religiões estão praticando uma série de coisas que realmente é muito claro, é muito. Agora, infelizmente, muitos gostam dessas práticas, né? Muitos gostam dessas práticas, certo? Do banho, né? Do sal, né? Da água, como é que é? Das ervas, né? Do perfume, da essência, daquilo que se queima, do incenso, né? E por aí vai, né? Certo? E eles estão todos fantasiados, né? Os falsos profetas eles se fantasiam para que eles possam ter destaque. Ah, olha só o homem de branco lá. Olha lá o que tem né? O título, né? O título, entendeu? São muitos. O perigo é iminente. A palavra ela é viva e eficaz, está à nossa inteira disposição. Agora eles são muito descarados. Mas muitos vão na lábia, eles têm retórica, eles têm discurso. Eles se escondem atrás da verdade, eles utilizam inclusive a palavra de Deus e eles distorcem nas entrelinhas. Eles distorcem para venderem as suas ilusões. Eles são mercenários da fé. Mercenários da fé. Certo? Então,
Vamos aqui, né? Os encantamentos, essas falsas profetisas, né? Caçadoras de almas. Esse versículo nos alerta contra toda forma de espiritualidade que substitui a fé em Deus por objetos, rituais ou símbolos mágicos. Tudo que é antibíblico está fora. Está fora. Rejeite. O profeta verdadeiro não impressiona, mas conduz à liberdade. Conduz à liberdade. Já o falso prende as pessoas em dependências e práticas humanas. Eles prendem as pessoas. O verdadeiro profeta, ele busca, ele ora, ele consagra, ele vive as verdades do Evangelho, ele orienta o povo a caminhar na direção certa, no rumo certo, servindo a Deus com fidelidade, buscando em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como o apóstolo Paulo, inclusive, ele orientava as igrejas que, olha, nós estamos de passagem, o sofrimento virá, a luta virá, a perseguição virá, mas nós temos o Redentor, nós temos o livramento, nós temos o livramento. Certo? Nesta crise de saúde mundial, nós tivemos o livramento no meio do caos. A igreja é eleita, separada, a que tem promessas de Deus, ela teve o livramento do próprio Deus. Do próprio Deus. Certo? Um caos. Terrível, terrível. E agora, por incrível que pareça, os falsos profetas tinham falado, antes do caos, que não haveria caos. Que seriam anos prósperos, anos de uma série de promessas lá. Né? Os falsos profetas aqui, tupiniquins, e também os importados, né? Vieram no Brasil e falaram uma série de coisas, né? De que não haveria, seria um ano da virada, um ano, etc. Passou a Assembleia Solene, eles pegaram as malas de dinheiro, foram embora, e veio o cumprimento, certo? De que eram profecias falsas e que o mundo enfrentou um caos na saúde pública. Caos na saúde pública mundial. Se eu não me engano, se eu não estou enganado, tem uma turma aí com uma série de falácias ainda, hein? Aí, dizendo uma série de coisas aí. Tem que ficar atento para isto. Né? Uma série de promessas aí. Sabe como nós iremos identificar que são falsos profetas? Quando elas não se cumprirão. E ir disseminando isso para multidões. Certo? Para multidões. Então, o profeta verdadeiro não aprisiona, não, de maneira nenhuma, mas conduz à liberdade. Já o falso prende as pessoas. Ele prende pela sua magia, pela sua falácia, pelo seu discurso. Não fica aqui. Não, presta atenção. Olha, pendura isso lá na porta. Olha, coloca isso na entrada. Olha, coloca na roupa. Pendura no pescoço. Ei, coloca lá na tua... lá na tua carteira. Certo? Daí, por outro lado, o inimigo, o tentador, o astuto, a serpente, o enganador, ele dá com uma e tira
tira tudo com o resto. É o que nós vemos essas práticas místicas de rituais para alcançar prosperidade, né? É um negócio interessante, né? O inimigo mesmo, ele dá o jeito dele. Dessa pessoa ser iludida. Mas depois ele vem e arranca tudo. Né? A peia vem, como eles dizem, né? A peia vem. Então, vamos aqui no segundo tópico no segundo ponto deste terceiro tópico. Profecias como fonte de lucro. Olha aqui, ó. Profecias como fonte de lucro. Vós me profanastes entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer e para preservares com vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Mentiras. Escuta mentiras, vai na mentiras e morre no engano. E Deus se refere ao seu povo. E o que a Bíblia nos diz que nos últimos dias até os salvos seriam enganados. Seriam enganados. Muitas pessoas aqui nas plataformas, todas abençoadas, em nome de Jesus, aprendendo essas verdades absolutas do Evangelho da Palavra de Deus, confrontando os falsos profetas e esclarecendo de como podemos combatê-los e identificá-los, hein? As falsas profetisas exploravam o povo em troca de benefícios materiais insignificantes. O que é mais significante do que a presença de Deus, a vontade de Deus, caminhar com o Senhor, as mansões celestiais, certo? Servir ao Senhor, né? Abandonar o pecado, o mundo, abandonar a idolatria. O que é mais significante que isto? Nada. Como cevada e pão vendiam falsas promessas de vida e de proteção, enquanto oprimiam os justos e fortaleciam os ímpios. De que formas a opressão aos justos? Elas se organizavam e distorciam as verdades, né? Debatiam. Não, esses falsos profetas, esses que estão dizendo que são profetas de Deus, isso aí já não vai cumprir, não vai acontecer, não vai de maneira nenhuma. Como que se nós temos o templo, nós temos aqui a proteção, nós temos aqui, né? O lugar que antes era do culto, né? A comunidade que antes havia a manifestação de Deus, os músicos que tocavam e Deus se manifestava, né? Os músicos, os cantores e as cantoras que cantavam divinamente e havia manifestação, a cura, o milagre, certo? Mas aproveitando da sua posição, aproveitando-se da sua liderança, aproveitando-se do seu renome, o sistema do anticristo põe olho nessas pessoas e os corrompem. E hoje já não existe a presença. Hoje o Espírito Santo já se retirou. A presença de Deus, como ele saiu do templo de Jerusalém, não estão mais nesses lugares de contenda, de disputa, de riqueza. Certo? Certo? Estes lugares que estão cobrando espaço VIP, estes lugares que estão vendendo lá os seus abadás, esses lugares que estão vendendo lá as suas iguarias, as suas, como é que se diz? Os seus patuás,
as suas... Hein? Porque, na verdade, as pessoas elas não recebem de graça essas coisas. Né? O sal, o banho, a arruda, não sei o quê. Não sai de graça. Não sai de graça. Porque são pedintes e pedem muito. Dinheiro, dinheiro do povo. Pedem muito. Certo? Então, o que é que nós vemos aqui? Essa profanação consistia em perverter a justiça divina, colocando de pé quem Deus havia condenado e derrubando quem Deus desejava sustentar. Era um comércio de mentiras que desonrava o nome do Senhor. Esse comércio de mentiras, são interessantes isso. No templo, quando Jesus dispersou aqueles mercenários lá, né? Dispersou aqueles mercenários lá. Ali, imagine na contemporaneidade, Deus, sabe? Os que querem like, os que querem curtida, os que estão, né, vendendo aí a fé por atacado, né? Fazendo as suas, né, os seus arranjozinhos para poderem faturar, né? Quer dizer, Jesus viria com chicote para puni-los severamente. A lição é atual e contundente, certo? A lição é atual e contundente. Então eles tratavam de perverter a justiça divina, colocando de pé quem Deus havia condenado e derrubando, né? Colocando de pé quem Deus havia condenado, são aqueles que têm esses grupos imensos que um defende o outro. Eles se defendem. Eles endossam a mentira, a falácia, as falsas profecias. Um endossa a falsa profecia do outro. E quando aquele que de fato tem no seu coração o amor, a palavra, cumpre, né? O amor às almas, se levantam para contestar, para refutar. Esse grupo organizado, não é bem assim, não é bem assim não é bem assim. Isso aí é porque ele não está aqui no palco, é porque ele não está debaixo dos holofotes, é porque ele não faz parte do grupo. Então ele tá protestando, ele tá refutando, mas não é bem assim não. Daí eles se escondem atrás da verdade e pegam a palavra e começam nas entrelinhas, sabe? Destilar o veneno. E muitos caem na falácia, nas narrativas. Certo? A lição é atual e contundente. Transformam o ministério profético em fonte de lucro ou em instrumento de manipulação e pecado grave diante do Senhor. O profeta verdadeiro jamais comercializa a palavra de Deus, mas a entrega como recebeu, sem buscar vantagem própria. Olha, é aqui que está como detectar o falso profeta. Aqui está muito claro. A igreja deve estar atenta a esse perigo, rejeitando líderes que trocam a verdade por ganhos passageiros. Vaidade. Tudo passa, essa vaidade. Querem juntar tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem vem, corrói
tudo, inclusive as suas almas, o seu coração, a sua mente cauterizada. O terceiro ponto deste terceiro tópico, as falsas profetisas são desmascaradas. Também rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos. E nunca mais estará ao vosso alcance para serem caçados. E sabereis que eu sou o Senhor. Deus anuncia que desfaria os instrumentos das falsas profetisas e libertaria o povo de sua influência. O ato de rasgar os véus simboliza a anulação de suas práticas mágicas. O Senhor mostra que, por mais que esses enganos prendam as pessoas por um tempo, sua verdade e seu poder são capazes de quebrar sua verdade. A verdade de Deus, o poder de Deus é capaz de quebrar todas as cadeias. Esse versículo nos lembra que Deus não abandona o seu povo às mãos da mentira. Ele intervém para libertar, expor e julgar os falsos. O verdadeiro profeta traz vida, mas o falso aprisiona. Quando o Senhor age, ele desfaz as ilusões e restabelece a verdade. Deus não tolera a falsidade, venha ela de homem ou mulheres, pois ambos são igualmente responsáveis diante do Senhor, muito mais quando se utiliza do título de profeta, do título de homem de Deus, de mulher de Deus. Aplicação pessoal. A profecia de Deus é verdadeira e se cumpre a seu tempo, né? Ao seu tempo, no kairós de Deus, ao seu tempo. Devemos permanecer vigilantes, rejeitando tudo o que não tem fundamento na palavra de Deus. Nós temos o guia fiel, que é o Espírito Santo de Deus, que não nos deixa enganar. Não nos deixa. Certo? Quando a Assembleia Solene está sendo organizada, ele já te avisa. Não passa nem na frente. Quando a Assembleia Solene, eles estão arrumando o palco, estão posicionando as luzes, estão afinando os instrumentos, estão lá se organizando para promoverem o caos espiritual na vida do povo. O Espírito te avisa. O Espírito Santo te avisa. E se porventura você tenha ido lá, arrependa-se. Há tempo. E fique atento. E fique atento. Porque eles não descansam. Eles não descansam. Certo? Eles são andarilhos. Eles são vendedores de ilusões. Eles são mercenários da fé. E eles têm estrutura para continuar enganando os outros. Tem. Eles enganam aqui no Brasil, enganam aqui no México, enganam ali, enganam acolá. Eles saem enganando. Inclusive é um meio de faturamento para eles manterem o sistema, esse sistema demoníaco. Demoníaco. Que Deus abençoe as nossas vidas de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Que Deus abençoe. Ao Deus eterno, imortal e invisível, honras e glórias pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe e até a próxima, em o nome do Senhor Jesus.